Shabbat Shalom, meus amados irmãos, mais uma vez com a nossa Parashá. E veja, Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26, do 16 ao 17. Na Haftará de Isaías 54, 11, de 55, 5 e João 7, 37 ao 52. Deuteronômio 11, Devarim, capítulo 11, versículo 26 ao 28, diz assim: Vede que ponho diante de vós hoje bênção e a maldição. A bênção se obedecerdes aos mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos ordeno hoje, e a maldição se não obedecer aos mandamentos. O verbo rier, no hebraico, está no imperativo. Vede, observa, veja a nossa vida. Depende de ver, observar, olhar. Profeticamente, isso é chamar à existência aquilo que não existe. Isso é gerado pela fé. Deus quer que vejamos a bênção em nossas vidas, pois quem não vê, não realiza. Olhamos para a nossa vida. O que éramos é o que somos hoje. Somos aquilo que vimos no passado. Somos aquilo que pensamos que determinamos para nós mesmos. Lembramos que o caráter é uma questão de escolha, bem como a persistência, a determinação, a força de vencer e ser bem-sucedido. Ninguém será um empresário se não se vê um empresário. Ninguém será um médico, um engenheiro, um carpinteiro, uma enfermeira, se não luta por isso. O ver é primordial, condicional. Quem não sonha, não vê. Não será e nem terá. Tudo depende de uma visão inicial. O propósito de cada um de nós é uma cópia de, não é o propósito de cada um de nós não é uma cópia de ninguém. Somos autênticos, originais, temos uma impressão digital única. Afinal, fomos criados à imagem e à semelhança do Eterno. Não somos produzidos em série. Nossa fé não veio de nenhuma igreja denominacional. Ela veio do próprio Eterno. O Eterno deu gratuitamente, generosamente a cada um de nós outros. Fomos criados pelo Espírito do Eterno e fazemos parte do corpo do Messias. A palavra diz: vede hoje, não ontem. Muitos são aqueles que vão atrás de astrólogo, de mago, de falsos profetas que dizem mentira. Manda ver hoje o que ele quer de cada um de nós agora. Salmo 139 diz: cada dia foi escrito e determinado pelo Eterno. E no Salmo 92, de manhã o Senhor mostra a sua bondade para aquele que de noite comprove a sua fidelidade duradoura. Assim vamos vivendo dia após dia na esperança e na certeza de ver. Se estamos vivos hoje, temos os olhos abertos para ver e entender o propósito de Deus para a nossa vida. A palavra diz: vede que ponho diante de vós hoje a brachá, a bênção, e a palavra rehalá, maldição, são palavras que já do nosso conhecimento. A raiz brachá vem do verbo barachá, abençoar, que significa conceder poder, autoridade a alguém para ser bem-sucedido e próspero. Bênção em hebraico é sinônimo de liberdade, para ter prosperidade e sucesso. Não existe autoridade sem poder, nem poder sem autoridade. Quando se dá autoridade a alguma pessoa, se dá também o poder para aquilo que seja determinado seja cumprido e realizado. Ser bênção não é somente ser bem-sucedido, mas viver alegremente,
quer como solteiro, como casado, sendo inteligente para multiplicar, crescer, fazer, plantar, colher aquilo que for germinado em nossas mentes, em nosso coração. Tudo isso vem do Eterno. No costume judaico, esse conceito de ser abençoado é bem difundido. Daí a razão da maioria dos judeus ser bem-sucedido em tudo que realiza. Realmente, eles são próximos. A palavra-chave é Shema, ouvir. Tudo vai depender disso. Se não ouvirmos, não conhecemos. Como então iremos obedecer? A palavra diz, Shema Israel, ouve as boas novas. O Evangelho de Yeshua, baseado na Torá, usado uma linguagem simples para toda a humanidade, para que toda a humanidade pudesse entender. Ela é a base do fundamento da nossa fé. Os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus são uma expressão do conteúdo da Torá, as bem-aventuranças aos mandamentos, o reino do Eterno. Yeshua trouxe a Torá a todos, a fim de que pudéssemos ser salvos por intermédio da pessoa de Yeshua. A Torá fala do amor do Eterno, desde do Messias, que veio a resgatar os que são dele. A Torá está conectada com o Tikkun Olam, ou seja, a redenção universal. O homem volta para o Éden. A Bíblia exorta quanto à bênção e à maldição. Embora haja um pacto e uma aliança, e o amor do Eterno é incondicional. Ele quer abençoar toda a humanidade com a sua salvação. Mas será que toda a humanidade será abençoada? Não. Recebe as bênçãos aquele que obedece os mandamentos que o Eterno ordenou. Se não obedece, está sujeito à maldição. Deus é justo. Os mandamentos não estão ultrapassados. Estão na Torá, disponível a todos e pela graça e misericórdia do Ruach HaKodesh, o Espírito do Eterno, que podemos entendê-los. É preciso escolher a posição do nosso livre-arbítrio. Bênção ou maldição? Não existe uma terceira alternativa. Os judeus começam o Shabat sempre cantando o Shema, reconhecendo que é preciso ouvir para entender a palavra do Eterno. Lembrando-nos que o princípio da lei que nos abençoa, a palavra seguinte é chamar, que significa cuidar, guardar, prestar atenção, no sentido de reter. Então, se ouvimos, entendemos, vigiamos e guardamos, sendo abençoado. Outra palavra da mesma raiz é shimur, que significa vigiar. A maldição é exatamente o oposto da bênção. Se abençoar é ser cheio do conteúdo do Eterno para ser bem-sucedido e próspero, amaldiçoar é sugar a essência da pessoa, tirar dela o melhor da essência do Eterno. A vida. Nós nascemos para ser a imagem e a semelhança do Eterno, mas o diabo quer lançar maldição para roubar essa bênção. O poder de ser bem-sucedido e próspero fica vazio, pobre, cego e nu. Mas Deus restituiu aquilo que o diabo nos tira, após conhecer a palavra bênção e a maldição. Devemos fazer uma opção, cada dia, pela fé. Estamos na graça e recebemos vida eterna, mediante a salvação da alma, pela decisão do livre-arbítrio. A graça traz salvação, mas a lei gera bênção e qualidade de vida, restaurando nossa mente. Uma está interligada à outra. Elas andam junto, a graça e a lei. A graça nos conecta à vida eterna e à Torá, as bênçãos. Quando cumprimos
os seus princípios expressos por meio dos mandamentos, dos estatutos e das ordenanças. Um simples exemplo entre a graça e a lei. Suponhamos que alguém tenha uma passagem para viajar a São Paulo e coloca no bolso. Com certeza essa pessoa não irá a nenhum lugar a menos que se dirija à companhia aérea que levará a São Paulo. Ter somente o bilhete não implica que realizará a viagem desejada. Isso é graça. Já temos o bilhete para a vida eterna, mas ainda não usufruímos totalmente. Para chegar lá, temos que entregar esse bilhete no altar do Eterno para morrermos nosso eu, para fazer a vontade do Eterno. Só assim iremos crescer, dominar, vencer e viver as abundâncias do reino. Deuteronômio 11, capítulo, versículo 29, diz assim: Quando, porém, o Senhor teu Deus te introduziu na terra, no qual vais a possuí-la, então pronunciará a bênção sobre o monte Geresi e a maldição sobre o monte Ebal. Esses dois montes estão além do Jordão, o lugar mais sagrado antes de Jerusalém. Era o monte Geresi. Quando a mulher samaritana encontrou Yeshua, diz que seus pais adoravam o Eterno nesse monte. Yeshua disse, João 4, verso 21 ao 24, diz assim: Disse-lhe Yeshua à mulher: crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorareis e não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, que agora é, em que os verdadeiros adoradores do Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais assim que o adore. O Eterno é espírito e importa que o adore em espírito e em verdade. Isso é, em qualquer lugar se adora ao Eterno. A grande verdade é que no Monte Gerizim e o Monte Ebal tipifica o nosso livre-arbítrio, sempre menos após ter cruzado o Jordão, após a nossa conversão, em analogia ao sair do sistema do mundo e cruzar o deserto. Temos uma escolha cada dia, cada momento da nossa vida, entre o bem e o mal, entre o que devemos fazer e o que não podemos fazer. Entender espiritualmente o significado desse monte é ter sabedoria em fazer a escolha certa. Caráter é uma questão de escolha. A melhor escolha que podemos fazer. Nosso passado bem reputado. Nosso presente é grande dádiva de Deus. O nosso futuro será sempre definido pelo nosso caráter. Isso é a responsabilidade moral do homem. Por isso é impossível estar ao mesmo tempo nos dois montes. Há que optar por um deles, mesmo estando na graça e tendo Yeshua, tornando-se maldição em nosso lugar. Se não fizermos a opção certa, chamando maldição sobre nós mesmos. Se não fazemos a escolha certa, chamamos a maldição para nós mesmos. E é sempre bom lembrar o que diz a palavra: maldição sem causa não se cumpre. Capítulo 11, verso 31 diz assim: Pois, ide, passa o Jordão, para entrares e possuí-la a terra que vos dá o Eterno vosso Deus. Possuí-la
Nela habitareis, e tende, pois, cuidado em cumprir todos os estatutos e juízo que eu hoje vos prescrevo, pois está a passar o Jordão. Em outras palavras, só podemos possuir algo se passarmos, cruzarmos, atravessarmos. Dessa raiz veio o nome hebreu, ivri, que significa aquele que cruza, aquele que atravessa. Por isso Abraão é considerado o primeiro hebreu. Ou seja, aquele que cruzou o deserto saindo da Galileia, chegando à terra de Canaã. Moisés também foi um hebreu, pois saiu do Egito, cruzou o deserto na direção além do Jordão. Yeshua, conforme registrado em Lucas 8:22, estava dormindo num barco, enquanto seus discípulos atravessavam o mar da Galileia. Quando foram subitamente alcançados por uma grande tempestade, eles então acordaram o mestre, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Yeshua ordenou o vento que se acalmasse. Disse: Que tipo de hebreus são vocês? Em outras palavras, não são vocês hebreus? Não são vocês aquele que sai de uma margem e cruza? Hebreu é chegar a outra. Se o nome hebreu significa aquele que cruza, saindo de um lugar e chegando a outro, o que estão temendo? Por que estão temendo? Nesse sentido, devemos pensar em nosso noivo. Yeshua é um hebreu, de sangue fiel, de princípio vivo da Torá. Ora, mesmo os crentes gentios, que também estão para desposá-lo em breve, devemos ter a mente que precisamos ser hebreus, no sentido que estão num processo de salvação das suas almas, saindo um dia do Egito, do sistema do mundo, do pecado, e agora estão cruzando o deserto desta vida, em direção a Canaã celestial. Faz parte do nosso princípio de dever tornar o nosso dever de sair de um lugar e chegar ao destino, não parando no meio do caminho. Esta tem sido uma das características do povo hebreu. Ao longo da história, sempre cruza mares dantes nunca navegados, com fim de terras jamais alcançado. Mas antes que o Messias retorne, eles voltarão para a sua terra e lá receberão o Messias, esperando, conforme dito pelo profeta deste povo. O exemplo acima nos mostra um pouco a filosofia judaica, do contexto judaico do Evangelho de Yeshua. Conhecer esta verdade, que nos faz uma grande diferença. Conhecer essa verdade faz uma grande diferença. Saber a diferença entre ter bênção e ser bênção. Deuteronômio capítulo 12, verso 1 ao 3, diz assim: São estes os estatutos e o juízo, cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, vosso Deus, o Deus dos vossos pais. Deus manda ouvir a sua palavra e dá estratégia para possuirmos a terra de Canaã, nossa herança espiritual. Para alcançarmos as bênçãos do reino, é preciso destruir por completo todos os lugares das nações passar a servirão não, para que não servirão a deuses sobre altares e montanhas. Esses
Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que passa a servir os seus deuses sobre altas montanhas, esses horteiros debaixo de todas as árvores frondosas. A Bíblia afirma que o povo pagão, os cananeus, amoreus, fazia seus cultos debaixo das árvores frondosas, onde ocorria orgia, secos, glutonaria, bebedice e outras obras da carne. No livro de Jeremias diz que não se deve enfeitar as árvores e fazer culto debaixo delas. É preciso destruir todos os lugares de idolatria. Nada é pior para o Eterno do que substituí-lo por uma imagem, ou por árvore, por um simples objeto, por um pingente, por uma correntinha, algo parecido. O princípio da Torá é demasiado claro. Não fará para ti imagem esculpida, não te encurvarás diante dela, nem os servirá. Êxodo 20, capítulo 20, verso 4 e 5. Ou seja, não lhes dará culto. Como vimos no capítulo 6, o Shema se transforma em oração diária para os judeus. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erá. Ouve Israel, o Eterno é o nosso Elohim. É o único Eterno. Existe um só Eterno. E não podemos representá-lo por imagem esculpida ou por qualquer outro objeto, pois o pecado de idolatria é pecado de rebeldia. Debaixo dos seus altares despedaçareis as suas colunas. Devemos destruir toda a obra de idolatria em nossos lares. Nosso coração, sede do nosso espírito, é o templo de adoração completa ao Eterno. Somos o santuário dele. Hoje há muita idolatria espiritual, ou seja, coisa e atitude de soberbia e orgulho que também ocupa o lugar do Eterno, afastando-nos dele. Homens idólatras, idolatrando seus próprios títulos, sua própria obra, até mesmo sua genealogia, dando honra, glória a si mesmo. E os seus postes, ídolos seus, asvrim, objeto ligado a deuses do sexo, queimareis, despedaçareis as imagens esculpidas e seus deuses, e apagarei o seu nome daquele lugar. O que mais traz maldição em nossa vida é ter um Deus paralelo. Não negue ao Eterno a honra que só a Ele é devida. O Eterno nos abençoa, mas precisamos destruir os deuses, ou seja, tudo aquilo que ocupa o lugar do Eterno, único em nossas vidas, no Mashiach Yeshua. Somos nova criatura, livre do laço do passado. Portanto, devemos destruir tudo aquilo que nos contaminava. Será que, ao nos convertermos, nós desfizemos de todo o lixo das coisas do passado? Até mesmo de uma fútil literatura? De um horóscopo? Nos jornais diários compromete a nossa atitude de honra, fé, de esperança num Deus único e soberano. Capítulo 12, versos 5 ao 6. Não busqueis o lugar que o Senhor vosso Deus escolheu de toda a vossa tribo, para ali pôr o seu nome, a sua habitação. Esse lugar fareis chegar o vosso holocausto, e o vosso sacrifício, e o vosso dízimo e oferta das vossas mãos.
Depois de buscar tudo isso, Deus abre a porta para prover o lugar de receber a nossa adoração. Ali ele porá o seu nome. Nesse lugar ele recebe o nosso holocausto, o nosso sacrifício, arrependimento, dízimo, oferta, segundo a sua vontade. Verso 9. Porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Eterno vosso Deus. Nesse dia Deus nos está preparando para a volta de Yeshua. Ele prepara o seu povo para entrar no descanso, na herança espiritual da fé. Mas o mais especial que podemos deixar para alguém que amamos é a fé. Se deixamos a fé, deixaremos uma poderosa arma para combater as incredulidade, mentiras e tantas ilusões que nos afastam do eterno, verdadeiro e único. Essa é a maior herança que podemos deixar para os nossos filhos, nossos netos, que amamos. A fé num Deus único, a fé, a confissão no Mashiach Yeshua, que nos salva, liberta e nos leva ao Pai, que nos dá vida eterna. Em hebraico, há 3 palavras para herança: morachá, herança de fé, possessão do coração. Também pode ser incluída aqui como conceito de herança de bens materiais. Nashalá, herança hereditária, que vem por direito sucessório, que é a herança que tomamos posse por direito legal. Yará, que é a herança recebida por ser Yarachá, é a herança recebida sem ser por processo hereditário, sucessório. Deus nos dá a bênção sem que tenhamos que trabalhar para tê-la. Ele nos dá pela graça. Verso 11, capítulo 12, verso 11. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. O lugar é o Ramacom, o Gólgota, em Israel, Jerusalém, a cidade grande do grande rei. Esse lugar que a Bíblia não dá nome por termos ao Eterno, mas é chamado Ramacom, o lugar onde Yeshua volta. Essa é a mesma palavra mencionada em Gênesis, quando Abraão sai até o Monte Hereb. Chega o lugar Ramacom, onde deveria sacrificar o seu único filho e herdeiro, Isaque. Ali houve uma provisão, um cordeirinho. Tipifica o sacrifício e o sangue do Messias. Um dia viria à terra, naquele mesmo lugar, Ramacom. Morreria pelos nossos pecados. Por isso, ao longo da história, tantos povos tentam apagar e destruir aquele local. Mesmo nos dias atuais, esse local ainda é um dos motivos do conflito árabe-israelense. Essa batalha não é só por território, mas por questão espiritual, porque o Messias está voltando para Jerusalém. Onde está o lugar? Ezequiel diz que a porta que dá para o leste, onde conhecia como a porta dourada, está fechada, mas se abriria para aquele dia, que um dia possa passar por ela. O Messias passa novamente por a porta, para estabelecer o seu reino milenar. Se você quiser ser salvo, não espere que o Messias voltar. Olhe agora, os profetas falaram que nele nasceria, que o Messias nasceria em Belém, viria de uma virgem. Isaías diz que ele morreria no lugar onde a humanidade pudesse ser salva. Então, todos os judeus gentios podem ser salvos hoje e entrar na graça do Eterno, se tiver os olhos no sacrifício expiatório de Yeshua,
que fez maldição em nosso lugar. Esse é o grande segredo da humanidade. Não se consegue ainda entender, nem mesmo muitos cristãos que substituíram a obra do Ramacom, o lugar no Gólgota, por outro tipo de retiro e culto. Mas a morte não se deteve. Ele é o único que está vivo, pois ressuscitou e o seu túmulo no Ramacom está vazio. O mesmo não aconteceu com Maomé, Buda, Confúcio, qualquer outro grande homem que a humanidade conheceu. A Bíblia diz que ele voltará em glória como Rei dos Reis. Mele Halashim. Todo joelho se dobrará ao som do chofar. Somente ele trará paz ao mundo. Se por um só Adão a humanidade caiu, pelo Messias, um só, toda a humanidade pode ser salva. Muitos perguntaram: Adão pecou, e quem pagou? Quem paga sou eu. Sim, por um só entrou o pecado no mundo e toda a maldição na terra, mas por um só, aquele que morreu e na cruz, e na letra Taf, em lugar, e no seu lugar foi holocausto vivo, e veio a salvação, a bênção, a vida eterna. Melhor ainda, ele veio trazer o Éden de volta ao homem. Deus diz nesta paraxá: haverá um lugar. O lugar é Israel, Jerusalém, o Gólgota, o Ramacom. Todo aquele que para lá olhar com os olhos espiritual, vendo o sacrifício de Yeshua para a salvação de toda a humanidade, nele crê, recebe vida eterna e verá a sua volta em glória. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 12, verso 23 ao 24. Empenha-te, que não comerás o sangue, pois o sangue é a vida, pelo qual não comerás a vida com a carne. Não comerás na terra, na terra o derramarás com a água. O livro de Atos 15, verso 20. A lei noética disse que... Atos 15, verso 20, que diz assim: mas escreve ali: abstenha das contaminação dos ídolos, da prostituição e do sufocado, que é do sangue. Essas leis são para todos os judeus e gentios crentes em Yeshua. O sangue não deve ser ingerido, porque a vida está nele. Quando estamos em Levítico 11, a Paraxá Shemini, esse assunto foi bastante comentado. Deus tem o poder sobre a vida para reverenciá-lo, para honrá-lo, para glorificar o nome do Criador. Devemos respeitar essa ordenança que é respeitada em Devarim e estabelecida em ele. Deuteronômio capítulo 3, verso 1 ao 3. Se levantares no meio de vós profeta ou sonhador de sonho, e os anuncieis um sinal de prodígio, e suceder o sinal, o prodígio que vos houver falado, ele disser: vamos após outros deuses, não ouvireis as palavras daquele profeta, ou daquele sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos está provando, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Não corrais atrás de profetas. Melhor é ouvir ao Eterno, que fala diretamente em nosso coração, colocando no altar do Eterno qualquer palavra que tenha recebido, como profecia a visão. E busquemos a confirmação na palavra, pois estamos sujeitos a falsas profecias. 2 de Pedro 2, verso 1. A vida do profeta
diz muito sobre ele. Ele até pode ter um semblante de profeta, falar manso, vestir como religioso, piedoso, como assim, e ser um dissimulador, um anunciador de heregia, um falso profeta. Deus fala por profeta, quando o seu povo não o ouve, ou não é capaz de entendê-lo. Deus permite que os falsos profetas se levantem no meio do seu povo para provar, testar a vossa fidelidade, para saber se amamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. A palavra menassé em hebraico significa provado e testado. À medida que somos provados, correspondendo à vontade do Eterno, somos abençoados. O profeta no Antigo Testamento falava do futuro. No Novo Testamento, a profecia tem um papel mais ministerial, preferindo palavras de sabedoria. O verdadeiro profeta prega o ser e não ter, preferir e falar por fé, e animar, encorajar, abençoar. Daí, aquele que prefere por fé e por determinação divina, profetiza a palavra. Ensina, buscareis primeiro o reino dos céus, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6:33. Com base somente nesse versículo, quanto falsos profetas podemos detectar em nosso meio, que prega e induz ao povo falsas doutrinas. Hoje tem muitos falsos profetas na internet. As pessoas estão deixando de buscar na palavra do Eterno, na palavra do Eterno que a palavra do Eterno deixou. Estão tentando derrubar a palavra que o Eterno deixou na Bíblia, a Torá. Está indo atrás de homens, de falsos profetas, pensando só porque são judeus que vivem em Jerusalém, tem a palavra. Sim, tem a palavra. Mas eles têm a palavra, mas não tem Yeshua. Nós outros temos Yeshua e não teníamos a Torá. Vai atrás de Cábala, de reencarnação. Tudo isso não é bíblico. Quando você ouvir uma palavra que não está conforme as escrituras, não dê ouvido. Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livre. Quando conhecemos a verdade, por mais distorção que vem, não vamos atrás dessas pessoas. Há muitos falsos profetas para te tirar da fé. A palavra do Eterno é eterna. Ele deixou a Torá, ele deixou os profetas, deixou essa palavra para que nós outros pudéssemos estudar. Podemos ler outro livro, mas não podemos pôr em cima de nenhuma das palavras sagradas do Eterno. O Eterno, ele é misericordioso. E ele vai julgar todas as pessoas que ensinam. Não podemos acrescentar e nem tirar uma palavra da palavra do Eterno, da Torá. E dos ensinos dos falsos profetas, dos profetas. Há muitos falsos profetas. Verso 5. Esses profetas sonhadores será morto, pois pregou rebeldia contra o Eterno, vosso Deus. Os falsos profetas morrerá. Esse é o seu destino. O verdadeiro profeta discerne entre a justiça e a injustiça. O verdadeiro profeta grita e protesta quanto à injustiça. Demonstra verdadeiramente a sua preocupação de levar a humanidade à redenção, ao retorno ao Éden do Eterno. Vamos examinar as escrituras, ter cuidado. Há muitos falsos profetas na internet. Há muitos falsos profetas que é só para ganhar like. Há muitos que se diz ser judeu, estão ensinando a Torá, mas estão ensinando também Cábala. Estão ensinando não somente Cábala, estão colocando o Talmud por em cima da palavra do Eterno. Há muitos escritos judaicos que nos ajudam a entender a Bíblia.
Mas há muitos escritos que é uma distorção da palavra do Eterno. Muitos não acreditam mais em Yeshua. E era cristiano, saiu da igreja cristiana. Muitos já não acreditam mais em Yeshua por ir atrás de falsos profetas. Examinai as escrituras, examinai a palavra do Eterno. O Eterno está em nosso coração, a palavra está em nosso coração, mas devemos buscar com espírito de discernimento. Pedir Ele que nos revele. Hoje, não necessitamos ir atrás de falsos profetas, porque temos a palavra do Eterno. Temos a palavra, podemos examinar, podemos estudar, podemos buscar do Espírito Hakadosh, do Espírito Santo, que Ele está para iluminar a nossa mente, está em nosso coração, e Ele nos dá a verdadeira palavra. Deuteronômio 14, a repetição das leis alimentares. Como o assunto foi recomendado no livro de Levítico, capítulo 11, solicitamos o leitor que veja a Parashá Shemini e que encontra a Parashá Shemini, que está no livro de Levítico, Deuteronômio 14, 29 ao 22. Também devemos fazer caso com o que colocamos em nosso alimento. Comer kosher, comer o sano, faz bem para a nossa saúde. Tanto o judeu como o não judeu, se ele está servindo ao Eterno, ele deve ter uma restrição de alimentos. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Você tem que ver o que você pode comer e o que você não pode. Lê Levítico 11, aí está todo detalhado, tudo que você pode comer. Peixe com escama, você não pode comer cerdo, só pode comer animal que ruminha, carne de vaca e muito mais. Ali está, etc. Você pode pegar a leitura, Levítico 11, e ler. Está todo o que você pode comer e o que não pode, está tudo na Bíblia. O Eterno, Ele fez tudo para uma boa saúde, para um bom entendimento. Somos servos, devemos cuidar do templo, cuidar do que vestimos, não podemos andar de qualquer maneira. As mulheres não podem aí estar mostrando os peitos para ninguém. Devemos vestir com santidade também. Deuteronômio 14, do 22 ao 29. Certamente darás os dízimos de todo o produto da tua semente, cada ano que se recolha no campo. O comentário judaico mencionou o seguinte: sobre todo o 7º ano, desde a data da criação do mundo, é um ano sabático, Shemitah. Nesse ano era proibido todo o trabalho no campo, como arar ou semear, pois a terra tinha que descansar. O primeiro e o 2º ano de Shemitah, os israelitas deviam separar os seus produtos da terra. O primeiro dizimar, Massé, Rishon, dava aos levitas. O segundo dízimo, Massé Sheni, eles mesmos o comiam em Jerusalém. Assim fazia também no 4º e no 5º ano. Entretanto, o 3º e o 6º ano separava cada um deles o primeiro dízimo e o dízimo dos pobres, Massé Ani, destinado aos pobres, peregrinos, órfãos e viúva. Este dízimo podia-se comer em todo lugar. No entanto, o segundo dízimo comia a semente em Jerusalém. O segundo dízimo comia somente em Jerusalém. Deuteronômio 15, ano sabático da remissão. Cada 7 anos havia um ano de perdão, quando todos tinham a liberação do perdão a outro. A terra tinha que descansar. Diz a Bíblia, a palavra Shevá, 7, é algo que é perfeito, completo. É o princípio do Shabat. Como este assunto foi recomendado no livro de Levítico, capítulo 25, solicitando ao leitor que veja na Parashá Behar, no monte, que se encontra no 3º volume da Torá. Levítico vai criar do mesmo leitor. Acrescentaria somente
que cada ano, quando estudamos a Paraxá, Deus tem nos revelado algo novo. Nunca nos últimos 12 anos tinha um mesmo estudo sem que algo novo tenha sido revelado. Cada ano que estudamos, cada ano temos algo novo revelado nas paraxás dos estudos da Torá e de toda a Bíblia. Neste ano, sobre o Shabá, entendi que Deus tivesse que resumir toda a história da Bíblia, todo o plano de salvação e redenção para o homem. Ele resumiria tudo na palavra Shabá, pois a palavra é única e marca o tempo passado, presente e futuro. Quando Deus cria o homem no sexto dia, descansa da sua obra, da sua criação. Por isso criou o sétimo dia para descanso, fonte de bênção, santidade. Gênesis 2, verso 1 ao 3. Logo após a criação do homem e da queda do Éden, Deus preocupa-se somente com uma coisa: trazer o homem de volta ao Éden. Para isso, ele tinha uma opinião intuitiva, o Shabat, para mostrar que cada semana há um tempo para o pecado, mas viverá a redenção de volta ao Éden. Quando guardamos o Shabat, estamos vivendo essa redenção de volta ao Éden. Deus nos quer de volta ao Éden. Nisso se resume toda a obra redentora de Yeshua. Deus, nosso Pai, nos quer perto dele para sempre. Ele tem para nós um ano sabático. Hebreus 4, verso 9. Um repouso eterno de glória. Assim Deus, a cada semana nos lembra desse retorno. Cada mês nos pede um Shabat, lua nova. Cada ano nos pede um Shabat anual, solene, Yom Kippur. Cada 7 anos ele nos pede um ano sabático para a terra. Cada série de 7 anos nos pede 50 anos de jubileu e um ano memorial profético e messiânico, onde seremos restituídos e teremos, enfim, o Éden de volta. Deuteronômio, capítulo 16. As 3 festas de peregrinação dos judeus. Este assunto foi comentado no livro Levítico, capítulo 23. Por isso, solicitemos ao leitor que veja Paraxá Emó, que fala que se encontra no terceiro volume da Torá. Vaikra, no mesmo autor. De todas as 8 festas, Deus, em Devarim, pede que lembremos das festas onde havia peregrinos ao santo lugar, ao templo, a Páscoa, Pessa, Shavuot, Pentecoste, Festa dos Tabernáculos, Sukkot, a grande festa. Essas 2 primeiras festas falam do reino de Yeshua ressurreto, que nos tira do Egito, do sistema do mundo, da natureza do pecado. Nos tipifica pela Torá, dando o seu Santo Espírito, manifestado em dons e mistério. A última grande festa, Sukkot, fala das bodas do Cordeiro, do desposamento da noiva com seu noivo, Yeshua, o qual retorna no seu glorioso dia em essa terra, julgando seus reis, o falso profeta, o anticristo, a besta, no vale de Megido, Armagedon, para em seguida implantar o seu reino e reinar com a sua esposa, a igreja vencedora. Portanto, celebremos a festa e entendemos os ponteiros marcados pelo relógio do Eterno. Essa é uma grande razão pela qual a igreja cristã gentílica deve apoiar o movimento judaico messiânico espalhado pelo mundo. Esses judeus crentes em Yeshua
precisa ouvir a voz do Senhor e voltar para a terra dos nossos pais. Oramos por isso, por esse grande tempo profético que é ao regresso à terra prometida. Que paraxá maravilhosa que tivemos hoje, para mim, ha falado muito no meu coração. Que o Eterno lhes bendiga e lhe guarde, que haga resplandecer o rosto sobre cada um de vocês e lhe coloque a paz. Shalom, Leitraó. Até a próxima paraxá da próxima semana. Shabbat Shalom. Um beijo em seu coração.